capítulo 3 de Josué. Nós vamos ler do versículos 3 até o verso de número 5. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e, tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram no meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados, cerca de 900 metros, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passaste antes. Disse, pois, Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero que os irmãos repitam comigo esse texto. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Podem assentar-se, por favor. Eu estou sempre lendo, é o meu hábito, cada um tem um hobby, não é? Meu hobby é a leitura. Eu leio compulsivamente. Eu leio insaciavelmente. Nunca estou satisfeito com o que li, mas há muito tempo eu via um livro na lista dos mais vendidos da Veja e ele não me atraía. Domingo passado, um irmão me deu esse livro de presente. Trouxe aqui no primeiro banco, disse: comprei um para mim, comprei um senhor chamado Homem Sapiens. Homem Sapiens. Homo sapiens, ou homem sábio, ou homem cabeça. E claro que eu comecei a ler o livro, e livro é assim. Livro bom é como um imã, ele pá em você. E claro que é um livro extremamente científico. Não é um livro, não é um romance, não é um comentário, mas é um livro da história da humanidade. Eu me encantei com o livro, li, estou terminando. É um livro grande, eu devo terminar hoje à noite. Eu ia levar para ler em Portugal, para onde eu estou indo amanhã, mas eu vou ter que arrumar outro material, porque aquele já era. E já estão no homem moderno e as consequências do homem moderno. Não vou fazer uma sinopse, um resumo do livro, porque não valeria a pena. Mas o que mais me chama a atenção neste livro é como, falando antes dos homens não é? De 45 milhões de anos atrás, de 35 milhões de anos atrás, de 1 milhão de anos atrás e de 6 mil anos atrás, que é a história que nós acompanhamos, que é a história judaica, esses homens que geraram o homem sapiens. Todos eles tinham, mesmo aqueles que ainda não tinham desenvolvido o cérebro, não tinha fala, eram aqueles brutamontes que arrastavam a mulher pelo cabelo, e piores ainda lá para trás, todos eles tinham uma ansiedade. E nas descobertas arqueológicas, essas ansiedades foram reveladas. Alguns continuam arrastando mulher pelo cabelo. Eu sei disso. A turma aqui do canto, aqui, ó, a pastorada comenta a mensagem no pé do ouvido, que não é brincadeira. Dependendo do sorriso ou da fechada de cara, eu sei se estou agradando ou não. O sorriso foi bom. Obrigado. Eu vou para frente. Nós chegamos, então, na modernidade, no homem tão sapien que ele é chamado de pós-moderno. O homem da pós-modernidade. O homem que não se satisfez mais com o planeta que Deus lhes deu. Já está querendo ir para o outro, e essa semana a matéria da mídia, que de uma forma estupefata, todo mundo maravilhado, descobriu-se a possibilidade de ter água em Marte. Se há água, há oxigênio. Se há oxigênio e água, há a possibilidade de vida. Esse homem que migra, não é? E que migrou vindo lá do outro lado, depois entrou na África, nem sabia que havia América do Sul, América do Norte, para baixo. Era um mundo que não existia só há 500 anos atrás.
só há 500 anos atrás. Que somos nós, os americanos e todos os países da América do Sul e Latina. É agora o homem que está pensando em ir em Marte. O livro me levou à reflexão da Bíblia, porque as notícias da semana também, ela nos encantou. É por hábito, que eu não tinha muito, nos últimos 6 anos, com o falecimento do nosso filho, eu decidi ficar em casa à noite com a minha esposa sempre. Se eu saí muito pouco. E minha esposa gosta de ver televisão, como toda mulher gosta, e durante esses anos todos eu fico com ela toda noite. Uma vez, se saímos juntos. É o tempo da solidão dela, cada um curte o seu luto no seu tempo. Hoje nós falávamos, porque nós estamos com a nossa neta casando-se, agora dia 18 de agosto, um casamento que não precisaria ter acontecido, mas vai ter que acontecer. E a nossa neta distribuiu os convites para as poucas pessoas da nossa intimidade, mais íntima, e nós recebemos o convite. E no convite estava o nome dos pais, e na frente do nosso filho estava em memória. E isso machucou o coração da minha esposa, porque sou a primeira filha e em memória. Eu reajo de outro jeito, eu dizia para ela, vindo, nós temos que ir para frente, nós não podemos olhar para trás, mas eu reafirmo a minha teoria. A vida é a cobertura de um prédio com janelas para a direita e esquerda, fundo e frente. Na frente está o mar de Copacabana, no fundo está a favela da Rocinha, do lado direito está um prédio de 100 andares, a 10 metros do seu lado, do outro lado um prédio de 50 andares, do lado, você vai escolher para onde você vê. Se você quiser olhar para a favela da Rocinha, vai ter bala cruzando a noite inteira. Se você quiser olhar para a direita ou para a esquerda, você vai ver um paredão tirando a sua visão. Se você quiser olhar para o mar é um horizonte sem fim. Depende da maneira como você olha a vida, e eu continuo olhando para frente. É a minha frase para o pessoal, quando eu mando um recado para eles, Mica, Cristiano, André, Pastorinha, todo mundo, eu termino dizendo, para frente, vamos para frente. Nada de ficar dando marcha ré, para frente. Então, vendo esse mundo que eu fiquei vendo mais na televisão, vi algumas novelas com as quais eu não concordei, e essa última da Globo, eu não estou concordando completamente com nada que ela faz, ao ponto de não ver mais. Pronto. Eu termino com o Jornal Nacional e vou para uma outra televisão do quarto de hóspede, que não tem as condições da outra lá de baixo, vou ver a Ponte jogar, vou ver o Guarani jogar, vou ver, sempre a torcer contra com o Guarani, sempre, não é? Eu vou ver os programas assim, mais gosto de canais como History, os canais alugados que eu compro, porque a deterioração da sociedade está grande demais. E o fato de tomar a liberdade de entrar na minha casa, entrar na sala da minha casa. E não é só a Rede Globo. Estou vendo a novela da Record sobre Jesus. Por que eu não vou ver Jesus? É muito melhor do que eu ver qualquer outra coisa. Se está bem feito, eu não sou especializado em cinema. Eu não sei se está bem enquadrado, se a iluminação está boa, se não quero nem saber. Eu sei que a história está boa. Arrumaram uma Maria feia, mas não tem importância. A Igreja Católica pintou uma Maria bonita para nós. Essa, a da Record é uma Maria que não passa no teste da beleza. Eu sempre pensei em Maria, olhos azuis, como Nossa Senhora de Fátima. Ou não é? As Marias que a Igreja Católica arrumou, e a Record me coloca lá uma Maria baiana, assim, bem baianinha. Entendeu? Eu estou vendo, e daí? Eu prefiro, porque eu não posso aceitar que entre nos meus olhos duas mulheres morando juntos. Eu não posso que entre diante dos meus olhos o homossexualismo sendo colocado da forma mais natural do mundo. O tráfico de drogas sendo ensinado como é que faz. Isso aí é o ápice, e que vai muito além daqui para frente, em que o homem sapiente chegou. Ele é capaz de baixar todos os padrões estabelecidos
por uma sociedade que também é nova, porque a sociedade cristã só tem 2.000 anos, perto dos bilhões de anos que o planeta existe e que o homem existe. Os padrões cristãos mesmo estão deteriorando. O Alex Fonseca esteve por uns dias aqui, nós estivemos juntos 2 ou 3 vezes, ele mostrava-me da revista Christian Today a decadência da igreja americana. Não a imoralidade, mas o desprezo da igreja americana pelos padrões que os cristãos, por exemplo, a América, ela, depois da sua o termo libertação não é forte, mas da sua independência da Inglaterra, os peregrinos vêm para a América, não é? Os puritanos vêm para a América, e eles vêm como puritanos. Esses puritanos ensinavam o evangelho, dos quais os Quakers, esse da veia Quaker, parece o chapeuzinho dos Quakers, são os mais recentes conservadores, mas que nós, nazarenos, somos dessa raiz dos puritanos. Eu me lembro, quando eu me converti, cerca de quase 60 anos atrás, eu convivia na casa dos missionários que trabalhavam aqui. Havia uma regra incondicional: domingo, do jeito que a cama amanhecia, ficava. Na vassoura não funcionava. O almoço era feito sábado, para ser requentado no domingo, porque domingo era o dia do Senhor. Não se varria a casa, não se lavava a louça, não se arrumava a cama, não, porque era o dia que a gente vinha para a igreja. Eu vou dar o meu horário de igreja em 1963. 8 horas da manhã, reunião dos professores da escola dominical. Todos os professores tinham que chegar para orar antes das classes. 9 horas, cada um na sua classe. 10h15, culto devocional, que terminava como este, é o mais histórico dos cultos, ao meio-dia. 2 horas da tarde, de volta na igreja para evangelismo nos bairros. Cada um tinha uma escola dominical. Eu tinha uma escola dominical na Vila Aurélia. Eu fui também na Vila Teixeira. Depois, 6 horas da tarde, voltava para casa, tomava banho, tocava roupa. 6 horas da tarde, ensaio do coral, de 6 a 7. 7 horas a 8, reunião da mocidade. Lembra da reunião da mocidade? 8 horas da noite, culto evangelístico, que terminava 10 horas da noite, e você sem fôlego nenhum. O dia todo era dedicado para a obra do Senhor. Hoje, domingo, o cara vai para clube, o cara vai para campo de futebol, o cara vai para cara a cara. Comum de dois, mesma coisa, um homem e a mulher. Vai passar amanhã no o sol hoje, hein? Vamos para o tênis, ou para o regatas, ou para o sei lá o quê. E à tarde, a Ponte joga, vamos para o jogo, o Guarani joga, vamos para o jogo. Vai ter um jogo na televisão do Campeonato Europeu, não posso perder. Barcelona e Real Madrid. 6 horas da tarde, que Deus me perdoe, mas eu não vou ao culto hoje, eu vou assistir pela internet, depois eu gravo, depois eu assisto. E isso aí é comportamental. Na área moral, baixou muito o comportamento. Os nossos valores de sim, sim, não, não. Isso eu faço, isso eu não faço. Eu não bebo não porque a igreja proíbe. Olha a filosofia da igreja de Nazareno. Era essa: nós não bebemos porque o lucro da bebida leve que eu possa tomar, como um espumante, vai gerar capital para a indústria que vai produzir bebidas destiladas, como uísque, cachaça e etc. Se um martini, uma cereja, não me faz mal, nosso pensamento dos puritanos, o lucro. Eu fui o primeiro a peitar isso, porque eu sempre fui contestador. Na sala de aula, a dona Gladys, aliás, sonhei com o doutor Mostelli hoje à noite, me metendo o pau para variar, baixava a ripa em mim para valer. Dona Gladys dizia: toda vez que você faz isto, você está dando lucro para a empresa. Por que não vamos ao cinema? Ela dizia: porque o bom filme que você vê gera capital
para produzir um filme fonográfico. Até hoje eu não consigo ir em cinema. Quando comecei a cuidar da minha esposa, que até hoje eu não cuido direito, nos dias que meu filho morreu, eu fui ao cinema umas 5 vezes. 3 vezes eu dormi, porque eu perdi o hábito, eu não consigo ir em cinema. Porque eu fui criado assim, o dinheiro que você paga para ver um filme bom, você está dando lucro para produzir um filme de nudez, de estupro e de qualquer outra coisa. Então, não vá ao cinema. Era a regra da nossa igreja, desta igreja aqui, não frequenta cinema, não frequenta teatro, não vai a circo. Não se bebe nenhum tipo de bebida alcoólica, seja ela mais suave ou a mais agressiva, porque isso deteriora a sua saúde. E domingo é consagrado ao Senhor. De 8 da manhã até 10 da noite, nós estávamos na igreja. E ontem, brincando, o pessoal lá, nós fomos num casamento em Limeira, dizia, agora o senhor vai aposentar. E a Lúcia brincou, dizendo, não preocupe, eu vou segurar em casa. E eu já sou muito calmo, eu sou muito refinado, sou muito requintado. Respondi para ela, vai nada, porque eu só te encontrei porque eu fui para Nilópolis. Porque se eu não fosse lá para ser pastor, eu nunca teria te encontrado. Então não me segura, não. Não segura, não. Pronto. Assim, mas é questão de finura, uma pessoa muito educada, uns chamam de franqueza e outros chamam de fraqueza. Mas o que eu tenho que dizer é tal. Eu não vou dar recado para você, não tem problema. O problema é que a igreja perdeu, comparando agora com a história do homem sapiens, entrando na modernidade, já pensando em que o homem já está procurando uma outra casa para morar, porque essa está condenada a explodir, mesmo sem a teologia escatológica da Bíblia. Em 100 anos, do jeito que as coisas estão, o planeta não vive mais do que 100 anos, segundo esses caras cabeçudos que estudam sobre essas questões. Daqui a 100 anos isso explode. E nós temos que voar para Marte ou para um outro planeta, porque isso aqui não aguenta. O eixo já saiu do eixo e a Terra está contaminada. Não tem, eu estou dizendo, lendo da cabeça de quem pensa nesse nível científico, que não há condições desse planeta durar mais do que 100 ou 200 anos. E como que nós ficamos? Nós ficamos num período de começo. Eu vou aplicar bem aqui, porque em 15 minutos eu devo terminar. Quando Josué toma posse de uma terra nova. Ninguém tinha do lado de Israel, agora já tinha Israel, do lado de Israel, não tinha entrado na terra prometida. Moisés chega, vê, não entra, mas quem entra agora é Josué. São os seus primeiros atos. Havia uma terra que eles já tinham um relatório. O relatório era essa, a terra é boa. A terra é fértil. A terra realmente tem mel, mana leite e mel. E olha o tamanho do cacho de uva. A terra é boa, mas vem a segunda parte do relatório. Mas ela já está ocupada. Ela tem dono. As cidades são fortificadas. E algumas delas são habitadas por gigantes. Tudo bem. Agora, essa é a responsabilidade de Josué. Como que nós vamos tomar a terra? E aqui está a primeira estratégia. O capítulo 3 seria a passagem do Jordão. Por quê? Porque o que o povo tinha na cabeça era uma memória. Poucos, porque 99, alguma coisa tinha morrido no deserto. Só ficou com a visão do Mar Vermelho, porque a Bíblia diz que aquela geração morreria antes de entrar. Mas os que estava Caleb, estava Josué, estavam as suas famílias, que foram poupadas, eles precisavam de um sinal. Qual seria o sinal? Se usar o jeito do Jeremias pregar, se o Moisés, porque o Jeremias põe o artigo ao lado do nome, se o Moisés abriu o Mar Vermelho, o Josué
também precisava abrir alguma coisa. Só que o símbolo de Moisés era um cajado e o símbolo de Josué era uma autoridade verbal conferida. O que ele fez? Ele tomou o símbolo espiritual que ele tinha. Qual é o símbolo espiritual que ele tinha? Era a arca da aliança. Era a arca da promessa. E ele, então, dá o dever de casa, dizendo: sacerdotes e levitas, vocês acompanhem a arca, e a arca será o sinal. Quando o sacerdote tocar com o seu pé na água do Jordão, vai acontecer, precisa acontecer, o que aconteceu no Mar Vermelho, em tamanho menor, mas em poder igual. Ele precisava de um sinal. Por quê? Porque nós precisamos de sinais. Em qualquer época das gerações, a gente precisa de um sinal. Tanto que a Bíblia, quando Jesus dá autoridade para os discípulos saírem, ele diz: esses sinais seguirão os que creem. Eles precisavam de um sinal. Porão as mãos sobre os enfermos, eles estarão curados, expulsarão demônios, falarão novas línguas, entendeu? Várias coisas, sinais, algo visível, algo que alguém possa ver para crer. O bem-aventurado é aquele que crê sem ver, mas nem todo mundo é bem-aventurado. Ele precisa de alguma coisa para dizer: opa, a coisa funciona. Eu vi com meus próprios olhos e adiciona que essa terra vai comer. É com esse olho que eu vi. Eu vi, eu enxerguei. E acontece. E o povo molha o pé, a terra abre, mas houve um condicional entre a água aberta e o milagre. É o versículo de número 5, que é o que eu vou aplicar com os irmãos agora. Josué diz: olha, vai ser assim, a uma distância, vocês guardam distância, vocês vão experimentar algo. Eu gosto desse texto, eu já preguei uns 20 ou 30 anos atrás sobre passagem de ano, visto por, última parte do versículo 4, visto que por tal caminho nunca passaste antes, como um ano novo. Vocês vão entrar num caminho que vocês nunca passaram antes. Ninguém sabe o que vai acontecer em 31 de dezembro de 2020 ou 2019. Por aí. Mas o importante é a parte pessoal. Josué diz ao povo: santificai-vos, porque o dia da travessia seria no outro dia, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa palavra santificai-vos, ela é a bandeira que a Igreja do Nazareno tomou para representar o Evangelho. Cada igreja evangélica tem uma bandeira. Uma bandeira, ela defende aquela bandeira. As históricas, que são congregacional, presbiteriana e batista, são chamadas igrejas históricas, as mais antigas. As demais vêm pós-reforma, luterana, metodista, e aí vem 1 milhão de amigos que nós temos agora, cada um debaixo de uma bandeira. Cada um tem a sua história. Todos que são batistas ou ex-batistas sabem que os batistas afirmam vir dos anabatistas, que era o grupo que ficou entre a ressurreição de Jesus e nunca foram católicos romanos. E preservaram a fé, eram chamados de anabatistas. E por aí foram, e por aí foram, e por aí foram. Cada um tem a sua bandeira. A bandeira dos batistas é o batismo. Você pode ser um bom cristão metodista, você pode ser um bom cristão presbiteriano, mas uma boa igreja batista não te vai receber como membro se você não for imerso. Porque por isso que eles chamam batista. Não é por causa de João Batista, é por causa do batismo. Tem sua bandeira. Nós, os nazarenos, temos uma bandeira, que é santificação. E esse texto não é aqui que nós montamos a nossa doutrina, porque a santificação está na Bíblia toda, e ela fecha lá embaixo, dizendo que seguir em paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí muda um monte de coisa que eu pincelo umas 3 ou 4, o que é a santificação. Antes de mais nada, essa questão de santificai-vos significa separai-vos. No meio daquela confusão toda, que trouxeram muito egitismo no meio, desculpa que é a frase inventada, muito egitismo
no meio da cultura destes que morreram e os que sobreviveram, havia ainda muita coisa do culto egípcio. Adorar Ran, Ra, Ro, Ri, Ro, Ru. Tinha um nome para cada santaiada daquele, não é? Primeira coisa que Moisés disse, olha, tudo que veio de lá tem que ficar do lado de cá. Do Jordão para lá, nós seremos um povo que será batizado pela experiência da santificação. A passagem do Jordão será deixar para trás as coisas antigas que nós trouxemos do Egito. Nós vamos ter força física e moral se nós tivermos força espiritual para destruir Jericó, para destruir cada cidade fortificadas. E eles ainda sem uma força bélica, não tinham guerreiros. Eram todos homens fortes, porque caminharam 40 anos, portanto, ganharam massa física, mas não tinha treinamento de guerra. Josué, que era o general, que era o comandante, mas o exército era limitado, tinham poucas armas, e iam enfrentar um povo poderoso. Portanto, eles tinham que passar pelo batismo do Jordão, que eu chamo o batismo da separação. É necessário que o povo de Deus seja separado. Ontem, no casamento que nós tivemos, um casamento assim, finíssimo, o pai, que era aqui da nossa igreja, ele disse, eu fiz questão de não ter bebida alcoólica, pronto. Tenho aqui amigos de tribunal, tenho amigos aqui de grandes empresas, tenho amigos aqui do lado do noivo que não são cristãos, mas estou falando em casamento fino, hein, gente? Não estou falando em casamento, coisa assim de primeira classe. Não tem bebida alcoólica. O melhor buffet da região, melhor comida da região, mas as bebidas eram água, refrigerante e suco. Isso significa separação. Nós não podemos estar com um pé na água do Jordão e com outro pé no Egito. Nós temos que sair do Egito para entrar na terra prometida. O Jordão é o símbolo da purificação, é o símbolo da limpeza, é o símbolo da separação. Ele diz da forma imperativa, mas de uma atitude pessoal, santificai-vos, que aqui é separai-vos. Aqui não é algo espiritual, é algo humano. Eu me separo, eu faço a opção, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, perto do Copa do Mundo, eu sempre faço um presente para minha esposa, eu troco a televisão por uma melhor. Mês de maio, Dia das Mães, eu então dou uma televisão para ela. E eu fui trocar a televisão, e eu sempre compro na Miami, por 1000 motivos. Um deles é que o proprietário é um grande amigo meu, era muito amigo do Cláudio. O Cláudio se inspirava nele para um dia ser um empresário, na forma dele. E ele tem um desconto que só ele pode dar, chama ele pega o cartão dele, passa, e eu tenho 25% de desconto em qualquer coisa, que só ele pode dar 25% de desconto. E eu compro dele. Muito bem, e ele querendo me agradar, muita gente boa, eu gosto muito dele. Ele foi lá dentro e fez o seguinte, falou, eu queria te dar uma garrafa de vinho. Esse aqui é um vinho bom. Os cardiologistas receitam para que o cardiopata tome um cálice toda manhã. É bom. Aí ele falou de onde veio, como é que era, como é que faz, como é que não faz, como é que não faz. Peguei, recebi direitinho, levei para casa, brinquei com a Lu, falei, eu vou passar a tomar esse negócio de manhã. Tá, afinal de contas, é um cálice de manhã. Eu vou pegar aquela música antiga do Chico Buarque de Holanda e vou cantar. Senhor, passe de mim esse cálice. Passe. Passou um mês, passou 2, a garrafa lá, bonita, um pacote chique. Eu fui lá, tirei e falei, olha, põe na carne. Porque eu já saí da carne.
Então, põe na carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Fiz lá minha piada, ninguém entendeu, e foi embora, e sei lá, o vinho, não sei para onde foi, eu sei que eu não tomei, e também não tem nada contra quem toma um pouquinho aqui, porque, afinal de contas, é só de opção. Não me diga que isso é doutrina, porque não tem na Bíblia, apesar dos fanáticos, que a minha esposa é. Nem olhe, o vinho faz tão mal, que a Bíblia diz, nem olhe para o vinho quando se mostra vermelho. Pronto, eu não tomo vermelho, eu tomo tinto. Eu tomo o branco, eu tomo o verdinho. Desde quando? Só porque diz que está vermelho, eu não olho para o vermelho. E acabou. Então, separação é isso. Não é deixar de fazer o que é errado. É até deixar de fazer algumas coisas e para o outro é certo. E aí entra o que a palavra de Deus diz. Eu sou biblista. A fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Isso não é doutrina de salvação. Isso não interfere na vida eterna. Isso não vai de você mais crente ou menos crente. Não faz. A única coisa é que te dá um pouco mais de segurança. Quando você, assim, fulano vive uma vida separada, vive uma vida separada. Ele separa o joio do trigo. Ele tira o incorreto do correto. Ele, ao atravessar o Jordão, ele deixa na margem oposta do Jordão tudo que veio do Egito. E ele passa pelo Jordão para tomar posse de Canaã. Canaã, geograficamente, era a terra prometida, e no Novo Testamento, Canaã é o céu. Sabem disso, não é? Que no Novo Testamento, quando refere-se a Canaã, a terra prometida, é a Nova Jerusalém. Se eu estou a caminho de Canaã, eu separo, não só do ilícito, que está na moda agora, né? Quando prende o cara é porque ele praticou o ilícito. Mas eu deixo algumas coisas também, que para alguns é lícita. Mas se eu quero atravessar, e como diz o texto, santificai-vos, é minha ação. Deus não vai me santificar nesta área da separação e da consagração. Eu me separo para servir a Deus, para que possa haver a ação de Deus na minha vida, que é o que acontece no outro dia. Porque o texto, e Deus tem essa mania, dizer que vai ser amanhã, quando ele podia muito bem fazer no mesmo dia. Lá com Josafá atalado, os inimigos lá batendo tambor, e Josafá ora, o profeta levanta e diz que a vitória aconteceria, e aí vem o profeta e diz para Josafá, prepara-te porque amanhã, de manhã, pronto, aí o Roberto Carlos tem que entrar de novo. A vitória será de vocês. Amanhã de manhã. Por que não hoje, se Deus pode fazer assim? O segundo, para Ele não existe tempo, mas Ele precisa deixar a fé ser gerada e crescer no nosso coração. Eu sempre pergunto, por que Jesus passou barro no olho daquele cara e mandou ele lavar a cara? Se ele podia dizer, veja, e acabou. O tempo do barro e de ir ao poço e lavar é o tempo para gerar fé, para produzir confiança. Enquanto ele foi, a fé cresceu. E quando ele lavou, ele exerceu fé. E quando ele abre o olho, ele vê. Então, o atravessar ao Jordão também é, de forma clara, uma ação minha. Termina o livro de Apocalipse assim, antes do fechamento, no último capítulo. O ímpio continue na sua impiedade. O pecador continue a pecar. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, não há um ponto na santificação que você fica, como diz os nazarenos, tão inteiramente santificado que você não tem jeito de pecar mais. I don't believe that. Eu não acredito nisso. Eu não creio. Eu creio que a santificação, ela tem um início, que é quando nós somos cheios do Espírito, mas ela continue, o santo continue a santificar-se.
Todo dia você vai descobrindo que precisa de uma lixinha a mais naquela área da sua vida. Normalmente é na língua, ou no zóio. O santo continue, está lá no Apocalipse, eu não posso arrancar aquele versículo da Bíblia. Ele diz: o pecador continue pecando, o ímpio continue em impiedade, e o santo continue a santificar-se. Eu já, como disse, já estou nessa igreja há quase 60 anos, na igreja de 57 anos. Ouvi tudo, os grandes pregadores de santidade, alguns exagerados. O doutor Monstelo, então, 2 horas de sermão, ele batia na tecla da inteira santificação, que o pecado não está erradicado. E quem tem pecado erradicado nunca mais peca, nem por palavra, nem pensamento. Meu Deus do céu, eu pequei pelo menos 10 vezes antes de entrar nessa sala de aula. Então, nunca vou alcançar esse negócio. Aí você vai amadurecendo, você vai lendo, você vai estudando, você vai interpretando a Bíblia por você mesmo. E você descobre que você, da parte humana, a tua parte é você ir separando. E na proporção que você fica do lado de cá do Egito, que é onde tem que ficar o que é ruim, e você começa a atravessar o Jordão, o Espírito do Deus de Israel, na simbologia das águas do Jordão, começa a purificar você mais e mais e mais, até você chegar à semelhança de Cristo. Mas há algumas coisas que eu sei que não mudam, já fiquei velho para enganar-me a mim mesmo. Temperamento não muda, irmãos. Como eu tenho inveja do temperamento do pastor André. Mas como ele tem inveja também do meu temperamento. Porque Deus nos fez assim. Tem hora que eu digo: nossa, eu gostei de ser o pastor André. Com essa calma, falando baixinho, falando docinho. E eu parecendo um dobro. Não, sim. Isso não é espiritualidade, isso é temperamento. Cada um temos o nosso, cada um temos o nosso jeito de ser. Isso não nos faz mais santos e nem mais pecadores. Somos mais propensos a pecar mais, por ter um temperamento mais sanguíneo, do que se tivéssemos um temperamento mais fleumático. A tendência é mais fácil do explosivo ter que colher as palavras que ele soltou. Mas diante de Deus nós somos todos perfeitamente iguais. De manhã. Por que é de manhã? Aí eu tenho que ser nazareno. Porque nós não temos capacidade. Eu tenho que ser nazareno, não sou. Eu tenho que afirmar a teologia nazarena. É que nós não podemos receber tudo de uma vez só. Por isso que nós cremos, e é bíblico, em 2 obras da graça de Deus na nossa experiência cristã. Na primeira, ele nos tira do Egito, que é o pecado, que é a idolatria, que é a promiscuidade, que é a servidão, que é o perdão dos nossos pecados, lavados através do sangue do Senhor Jesus, no qual ele nos torna novas criaturas, e nós passamos a viver uma vida na dependência de Cristo, ao ponto de podermos usufruir do que Paulo disse: agora, pois, nenhuma condenação mais há, porque sois de Cristo Jesus. Essa é hoje. Tanto que a Bíblia fala em hoje. Hoje, se ouvires a minha voz, entrega o coração. Hoje Deus fala, que é. Mas e o amanhã? Amanhã é um tempo depois desta de hoje, em que Deus nos chama, pela luz do Evangelho, para um caminho mais alto. A Bíblia chama de caminho mais alto. Isaías 35 fala profeticamente desse caminho mais alto. Eu vos darei um caminho novo, um caminho mais alto. Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, fala de um caminho sobremodo excelente. Aquele caminho assim, ó, lá em cima, que é o enchimento do Espírito Santo, que eu preguei domingo à noite passado, a moda antiga eu preguei, que é o batismo com o Espírito Santo e fogo, porque o fogo é um agente purificador. Por isso que tem que ser batismo do Espírito Santo com fogo. Fogo não é para te fazer um histérico ou uma histérica, o fogo é para limpar. E esse amanhã, depois do Jordão,
é o batismo com o Espírito Santo que nos purifica, que nos limpa, e que nos santifica, e que nos torna semelhantes ao Senhor Jesus. Esta é a experiência, não é uma teologia, é Bíblia. Do lado de cá, eu sou Egito, eu sou do pecado. Quando eu atravesso o Jordão, os meus pecados são lavados como o sangue de Cristo lava. Do outro lado do Jordão, a Bíblia diz, amanhã santificai-vos, porque amanhã, esse amanhã, é um tempo de Deus que nos dá crescimento. Nós vamos lendo a palavra, nós vamos ouvindo pregadores, Deus vai trazendo, como diz Paulo aos Efésios, Ele vai iluminando a luz do nosso entendimento. Começa a entrar uma luz aqui, e a gente descobre, olha, eu sou de Jesus, mas falta o Espírito Santo. Falta o batismo com o Espírito Santo. Falta o enchimento do Espírito Santo, que é uma segunda obra. Os nossos irmãos da igreja histórica, eu disse domingo passado, e repito, eles creem que com o batismo nas águas, recebem-se as três pessoas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, você já recebeu o Espírito Santo. Gente, mas quem batiza criança, como é que pode? Uma criança de 30 dias já ser batizada com o Espírito Santo? Tem fundamento bíblico nesse negócio, não, irmão? Pode mudar de Bíblia, ou ler de novo, ou estudar de novo, mudar de manual. Não tem jeito. Não tem. É preciso crescer, porque só se pode experimentar a Cristo quando o confessa. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se não acontecer isso, não estás salvo. Porque não existe termo teológico, salvação por imputação. Eu não posso pegar uma criança, enfiá-la, ou eu vejo lá na igreja ortodoxa, enfiar no batistério assim, ou seja assim. Never. A criança não tem poder de fé. Não tem poder de crença. Ela não tem poder de aceitação. Ela não pode confessar Jesus como Senhor. Portanto, não tem fundamento bíblico. Eu não estou falando em teologia, estou falando em Bíblia. Prega a palavra, Bíblia. É preciso confessar, é preciso crer, arrepender e confessar e aceitar. É ou não é? Esse é o processo, irmão. Não tem outro jeito. É o que Jesus falou. Experimentando isso, a luz de Deus vai entrando e vai mostrando quartos escuros da nossa vida. Que começa, então, a busca da consagração e a busca da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Eu posso ter servido a Deus como tenho feito há 53 anos. Mas se eu não estiver uma vida limpa diante de Deus, no céu há um hino da harpa, que uma pena que nós não cantamos alguns hinos da harpa que eu gosto. Há um hino da harpa que diz, no céu não entra pecado. Fadigas, tristezas, nem dor. Não há corações quebrantados, pois todos são cheios de amor. Irei para a santa cidade, que é a Nova Jerusalém, e com ela eu vou com Cristo morar. Lá, parari, parará. Se eu cantar, eu lembro tudo. Mas como eu não posso cantar mais, por causa da surdez, é como é que vai. Sem a santificação, separai-vos, porque amanhã, de manhã, eu farei maravilha no meio de vós. É necessário essa busca da santificação, para que Deus possa fazer as maravilhas que nós esperamos no meio de nós. Um evangelho muito barato continua sendo pregado. É o que você dá. Deus te dará em troca na proporção que você deu. É mentira. Deus te dá tudo pela graça e de graça. Quando você se entrega, se consagra, separa e procura a viver uma vida semelhante à vida do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos
terminando a nossa carreira em termos humanos, a minha aposentadoria é de R$ 1.050. A da minha esposa é de R$ 4.000. Eu não tenho garantia nenhuma mais, porque eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Eu fazia a conta esses dias de quanto de patrimônio nós geramos para esta igreja nos 38 anos que nós estamos aqui. Atualizando o patrimônio, assim por preço muito barato, é mais de 150 milhões de reais. Mas eu não tenho absolutamente nada, a não ser a casa que eu moro. Se a igreja não cuidar de mim, na minha velhice, eu não tenho como viver. A vida não é para ministros. Eu tenho um colega de que pastor rico é uma contradição bíblica. Pastor rico é uma contradição bíblica. E no nosso manual está definido que os nossos pastores têm que ter uma vida modesta. Modesta. Não é pelo fato de ter servido 50 anos que eu tenho a garantia de Deus, que Ele vai mandar para o quintal da minha horta todo dia um corvo que levou a comida para Elias, levando um filé mignon com picanha e o churrasco do dia. E vou receber um engradado de água mineral francesa. Não, porque o justo continua vivendo pela sua fé. É a fé que faz a diferença e a confiança absoluta em Deus. Vamos ficar em pé.